O número de casos de febre amarela silvestre aumentou neste início de ano em relação às últimas décadas, segundo o Ministério da Saúde. Por isso, o governo federal iniciou uma campanha emergencial de vacinação com o objetivo de imunizar mais de 20 milhões de pessoas. Uma agulhada, às vezes seguida de choro. Tem que vacinar, porque se não fosse a vacina, né, muitos bebês hoje teriam morrido. E muitas mães, às vezes, não vacinam o filho porque não tem o conhecimento da importância que é. Por isso, ela está sempre em dia, né, mamãe? Mesmo que mamãe faz coração chora, dodói, faz dodói, mas ela está vacinada. Jaqueline só se imunizou contra a febre amarela agora na fase adulta. Ela aproveitou para deixar o cartão de vacinas em dia. A gente tem que se imunizar, aproveitar, né, e se precaver dessas doenças que podem ser fatais, né? O registro no cartão de vacina pode comprovar a imunização contra a febre amarela por meio de dose única, que tem validade por toda a vida, ou por dose fracionada, que tem validade por 8 anos. A vacina é oferecida para toda a população e faz parte do calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde. A febre amarela é uma doença transmitida por mosquito, assim como o dengue, e que é mais comum em áreas de mata, né, para adquirir em áreas de mata, principalmente pessoas que fazem turismo ecológico. Ela tem tratamento, o tratamento é sintomático, não existe nenhuma medicação específica, e é importante que as pessoas reconheçam alguns sinais e sintomas, principalmente febre alta, dores no corpo, mal-estar e uma coisa que é bem clássica da febre amarela, que é o fato da pessoa ficar amarelada, né? Então, o branco dos olhos ficar numa tonalidade mais amarelada, assim como a pele. A vacina é indicada a partir dos 9 meses de idade até 60 anos, mas há restrições. Não devem tomar a vacina gestantes ou mães que estejam amamentando, pessoas com alergia grave a ovo, quem está com o sistema imunológico comprometido por doenças relacionadas à imunossupressão, como artrite reumatoide ou lúpus, e pacientes que usam medicamentos como corticoides e quimioterapia em altas doses. Agora, no verão, os casos costumam aumentar. A febre amarela é transmitida pela picada de mosquito infectado com a doença e não passa de pessoa para pessoa. O macaco é o que a gente chama de reservatório ou hospedeiro, né? O macaco, assim como a gente, ele adquire o vírus por picada de mosquito, e aí, então, o macaco doente é picado por mosquito e transmite, né, esse mosquito que vai transmitir para o ser humano. Segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, de julho de 2017 até agora, foram notificados 470 casos suspeitos da doença, sendo que 145 permanecem em investigação e 290 foram descartados. 35 casos de febre amarela foram confirmados e destes, 20 pessoas morreram até o dia 14 de janeiro. Para quem não sabe ou não lembra se tomou a vacina, a recomendação é procurar um posto de saúde. Se ela sempre faz a vacina numa mesma unidade de saúde, ela pode retornar para essa unidade, que a unidade provavelmente tem o registro dessa dose que foi aplicada. Então, ela só vai refazer o cartão da pessoa e anotar a dose que foi realizada. Se a pessoa perdeu o cartão, não lembra onde fez a dose, fez em outro estado, ou uma situação similar, ela pode procurar uma unidade de saúde para ser imunizada novamente. Para falar sobre as questões jurídicas envolvendo este grande número de casos de febre amarela em algumas regiões do Brasil, eu recebo o advogado Luiz Fernando Moreira. Doutor Luiz Fernando, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde. Eu vejo muita insegurança em cima do fracionamento das vacinas que acontecerão em algumas regiões do país. Existe um respaldo de algum organismo internacional para esse tipo de tratamento? Sim, a Organização Mundial de Saúde ela admite o fracionamento. Esse fracionamento, inclusive, foi aplicado com sucesso nos países africanos. É uma dose, uma quantidade menor e, por conta disso, a cobertura também é menor, não é? Mas ela atende plenamente o tratamento, a profilaxia que está dando em relação à ameaça dessa doença. O que se procura, num primeiro momento, é atingir um número maior de pessoas. Exatamente. Em razão da quantidade menor de vacina,
Então, optou-se por dar essa quantidade fracionada para atingir o maior número de pessoas. Nessa imunização que aconteceu na África, como você citou agora há pouco, foi utilizado um estoque internacional desse remédio. Esse tipo de surto já causa uma preocupação em outros países? Com certeza, porque hoje você se desloca muito rapidamente, né? Com o avião, você consegue, uma pessoa que está hoje aqui, amanhã visitando o Brasil, pode estar amanhã na Europa e na Ásia. Então, ela pode transmitir para outras pessoas. Isso é feito de forma muito rápida. Então, a Organização Mundial de Saúde tem essa preocupação, no sentido de informar aos países que existe um surto, que pode se transformar numa epidemia, no caso do Brasil. Quais os estados que vão receber a vacina dessa forma? Em princípio, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. São esses estados onde apareceram os casos, uma quantidade de casos. Isso não quer dizer que outros estados do Brasil não receberão essas doses, porque na região norte isso já é comum, a aplicação dessa vacina, né? Então, esses estados que estão mais afastados de florestas, né, dessas regiões onde é mais propício a contrair a doença, esses estados, então, agora estão recebendo. São estados populosos, mas que pelo menos 2 deles recebem uma grande quantidade de visitantes, principalmente no Carnaval, Rio de Janeiro e Bahia. Essas pessoas precisam ser imunizadas pelo menos 10 dias antes de irem para esses locais. Quer dizer, os outros estados do país também deveriam estar preparados para aplicarem essas vacinas para pessoas que vão para essa região, não é? Com certeza. O problema é a questão da produção dessa vacina. Quem produz a vacina no Brasil é o Biomanguinhos, né? Então, da Fundação, está me faltando o nome agora. Da Fiocruz. Da Fiocruz, exatamente, da Fiocruz, do Rio de Janeiro. Então, eles tinham uma previsão de, esse ano, produzir em menos quantidade de vacina, porque, de fato, não havia esse controle com relação não havia esse surto, essa ameaça. Ano passado, eles produziram mais. Esse ano, resolveram produzir menos, até porque é uma economia de escala que eles fazem, porque no mesmo laboratório são produzidas várias vacinas. Aí, daí a surpresa que eles tiveram com esse aparecimento desse surto. Os outros estados que não fazem parte dessa área de risco podem se negar a vacinar toda a população e exigir algum tipo de comprovação de que a pessoa vai para São Paulo, para o Rio ou para Minas? Outros estados brasileiros? Sim. Não existe isso. É uma recomendação do Ministério da Saúde, a distribuição está sendo feita com critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e está se acompanhando diariamente a evolução dessa doença para que se tome as medidas de precaução cabíveis. A Anvisa não vai oferecer o certificado internacional de vacina para pessoas que vão viajar para alguns países que exigem esse certificado. Para quem tomou a dose fracionada, como fazer para tomar a dose padrão? Eu entendo que a pessoa que precisa viajar para países que exigem esse certificado, elas têm que comparecer ao posto de saúde ou mesmo à Secretaria de Estado, aí vai depender de cada estado isso, mas eu acredito que no próprio posto de saúde, munido do seu bilhete, da confirmação de que vai viajar, ela tem que ter acesso à dose integral, porque certamente ela vai ter dificuldade de entrar nesse país, porque de fato ele exige, da mesma forma que nós exigimos também de uma pessoa que vem do exterior, quando existe essa ameaça lá fora. Doutor Luiz Fernando, obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça.